Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho nessa 18ª semana do tempo comum, celebrando hoje a transfiguração do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus se mostra tal qual ele é no céu para os seus discípulos. Jesus, ele brilha mais do que o sol. Jesus demonstra todo o seu esplendor. Como vai ser bonito de se ver quando nós todos, diante da majestade divina, vislumbrarmos no céu a beleza de nosso Senhor. Para isso, todos nós caminhamos. Meus irmãos, minhas irmãs, mas a liturgia de hoje põe diante de nós Deus que dá a ordem à sua igreja. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Sim, a igreja precisa escutar mais Jesus. Nós precisamos mais escutar Jesus para podermos fazer tudo o que ele nos disser, como nos ensina Nossa Senhora. Meus irmãos, minhas irmãs, se nós como igreja não escutarmos Jesus, nós seremos apenas como uma ONG que faz muito bem à sociedade, mas que ainda falta muito para poder tocar os corações das pessoas, para poder reavivar ou reacender no coração das pessoas a fé, a esperança. Como nós precisamos ouvir Jesus? Como nós precisamos ouvir a voz daquele que é o Senhor de nossa igreja, o Senhor de nossas vidas? Precisamos urgentemente escutar nosso Senhor, escutar o que Ele diz. Mas o que Jesus diz? Jesus nos pede para amar uns aos outros. Jesus nos pede para perdoarmos uns aos outros. Jesus nos pede para sermos humildes, simples. Jesus nos pede para podermos partilhar o pão. Enfim, Jesus nos pede tanta coisa. Jesus pede que a igreja seja cada vez mais missionária, que não leve consigo nada além da palavra dele. Meus irmãos, minhas irmãs, precisamos voltar às origens.
precisamos escutar Jesus. Precisamos, cada um de nós, ouvir com mais atenção a palavra para poder testemunhar essa mesma palavra com ardor, com fé, com eloquência, para que todos, apesar dessa pandemia, sintam-se abrasados, sintam-se aquecidos, sintam-se fortes nessa mesma fé que outrora sacudiu os apóstolos na montanha. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, ele quer mostrar para toda a sua igreja o seu esplendor, a sua glória. Mas ele também quer que todos nós participemos dessa mesma glória. Então, que todos nós possamos abrir nossos corações, que todos nós possamos abrir nossos olhos para acolher a palavra de Jesus, acolhermos cada uma dessas ordens que Jesus nos dá. E aí sim, todos nós seremos mais alegres e satisfeitos. Tenham todos um ótimo fim de semana. Que Nossa Senhora proteja, abençoe, cuide de todos nós ao longo desses dias e nós possamos, escutando Jesus, viver, praticar, testemunhar Sua palavra. Amém.